Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Oi, muito bom dia para você. Sabia que o melhor café do mundo é brasileiro? É isso mesmo. Um café produzido em Minas Gerais foi eleito o melhor do mundo por um concurso internacional. Um café cultivado a quase 1.400 metros de altitude, no pé do Pico do Boné, no entorno da Serra do Brigadeiro, em Arapongas, Minas Gerais, conquistou o mundo. É lá que é produzido o melhor café do mundo, escolhido em um concurso internacional que reuniu mais de 600 amostras de 9 países. O evento é promovido por uma empresa italiana, uma das maiores indústrias globais de café. Depois de as amostras passarem pela avaliação às cegas do público em diversos países, 9 especialistas chegaram ao resultado final. Este ano tivemos 622 amostras inscritas, mostrando o grande interesse do cafeicultor em querer avaliar o seu café e valorizar o seu produto com café de alta qualidade. Além do grão brasileiro, estavam na disputa cafés da Etiópia, Ruanda, Nicarágua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Índia. O café despolpado produzido na fazenda Serra do Boné, em uma área de cerca de 130 hectares, já teve destaque em outros concursos nos últimos anos. Na fazenda mineira, a altitude e o clima garantem o retardo no amadurecimento dos frutos e a maior concentração de açúcares. O cuidado na produção, com terreiro suspenso e o manejo da propriedade tocada pela família, garantem a qualidade. O café é uma fruta. Você precisa colher ela não verde nem seca, né? Você precisa colher ela madura. Então esse processo ele separa isso e a gente faz o processo de seca desse café despolpado de uma forma no terreiro suspenso, como foi feito lá na propriedade, esse café campeão. Então é um café com uma limpeza muito grande, né? A gente garante a bebida desse café nesse processo de secagem. Então um café muito maduro, com um processo de pós-colheita muito bem feito, né? Com um processo de rastreamento completo desses cafés, a gente consegue garantir uma boa qualidade, excelentes resultados na xícara. A propriedade da família foi adquirida em 1988 pelo pai do Matheus, que faleceu há 3 anos. Como legado, ele deixou a paixão pelos cafés especiais. Esse prêmio vem para homenagear o meu pai, principalmente, sabe? E consolidar que o nosso trabalho, nós estamos no caminho certo. E também traz uma vontade muito grande da gente continuar, né? Cada vez mais melhorando, cada vez mais tentando produzir bons cafés para colocar no mercado. A premiação foi realizada em Nova York em novembro e reuniu produtores do mundo todo. Para o vencedor, o destaque é resultado de uma junção de fatores. Então junta, eu acho, fazer o que a gente gosta, a localização onde a gente está, que é Araponga, né, que é um lugar muito bom para a produção de cafés especiais, e o processo que a gente faz nesse café, né? A gente consegue manter essa qualidade da planta até a xícara, né? A empresa que promoveu o concurso já adquiriu o lote premiado para distribuir em cafeterias do mundo todo. Mas a Fazenda Mineira possui uma torrefação artesanal e comercializa outros lotes de café pelo Brasil. E para você que é empresário, preste atenção nesse recado. Quer fazer sua marca brilhar? A ID3 Brindes tem o que você precisa. Com mais de 4.000 itens disponíveis, temos tudo para impulsionar sua empresa com brindes personalizados e de qualidade. Seja com sua logo, uma frase especial ou aquela ideia única que você tem em mente, nós cuidamos de cada detalhe. Nossa tecnologia de ponta e uma equipe super expert garantem que seus produtos sejam incríveis e prontos para impressionar. Tem algo especial em mente? A gente adora desafios e transforma sua ideia em realidade. Converse com nossos consultores e veja como podemos fazer sua marca se destacar de verdade. ID3 Brindes. Personalize, fidelize e impressione.
O mercado pecuário está aquecido, os preços de todas as categorias animais não param de subir, já tem mais de 3 meses. A exportação bateu recorde em setembro, que foi superado em outubro, e o preço da carne em novembro foi acima dos meses anteriores, o que estimula a continuidade de exportações volumosas. O mercado pecuário brasileiro vive um momento aquecido, com as exportações registrando recorde nos últimos meses. Essa é a realidade do frigorífico localizado em Estrela do Oeste, no interior paulista, que exporta para destinos como Europa, China e Hong Kong. Uma boa surpresa para este frigorífico foi o acordo comercial com as Filipinas. As exportações aumentaram em 20% no último trimestre, com 250 containers saindo daqui mensalmente para atender o mercado externo. As Filipinas entrou num momento interessante, que tirou a pressão das vendas de China, direcionamos bastante para Filipinas, que foi um mercado que recém abriu e pagou bons preços, né? E levou bastante volume. Isso ajudou bastante na comparação de preço. É claro, a gente conseguindo vender melhor, consegue remunerar melhor pelo animal, remunerar melhor e aumentar a produtividade. Gera mais emprego, gera mais divisas também, né, para o país. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, em outubro, os frigoríficos brasileiros exportaram 42% a mais em relação ao mesmo mês do ano passado. Na comparação dos 10 primeiros meses de 2024, o volume exportado foi 29% maior em relação ao mesmo período de 2023, totalizando 2,39 milhões de toneladas. Em termos financeiros, a receita dos exportadores ultrapassou 10 bilhões de dólares, um aumento de 22,6% no mesmo período. A carne do Brasil cada vez mais sendo consolidada no mundo também, né? Com relação à qualidade, volume, as questões sanitárias também, estamos ficando cada vez mais fortes com relação às exigências dos outros países também. Isso gera um produto de melhor qualidade também, né? A gente está galgando cada vez mais novos mercados que são mais exigentes e remuneram melhor por isso também. Confirmando essa crescente acelerada do setor, dados do IBGE mostram que o abate de animais aumentou em quase 6,5% entre julho e setembro, na comparação com o trimestre anterior de 2024. A gente está batendo o recorde de exportação, 30% a mais de tudo que a gente exportou entre janeiro e outubro do ano passado. E o mercado doméstico comprador. Renda real brasileira, uma das maiores dos últimos anos, taxa de desemprego, uma dos menores dos últimos anos. Então, o brasileiro está consumindo, o mercado doméstico está aquecido. A seca prolongada deste ano impactou diretamente o mercado. Com menor disponibilidade de pastagens, produtores tiveram que investir em suplementos para a engorda dos animais, o que elevou os custos de produção. Por outro lado, a oferta de animais no pasto, que tem custo mais baixo, aumentou. E essa diferença ajudou a manter o fluxo do mercado. E juntando a seca intensa com o volume maior de exportação, o dólar também colaborou bastante, né? Que o dólar veio bastante interessante no momento de exportação. E isso foi os fatores que foi fazendo com que a carne tivesse essa alta, né? Alta de preço na arroba e, consequentemente, na carne também do produto. O início de 2024 foi marcado pela desvalorização da arroba, mas o cenário está mudando. Novas estratégias de produção, como o abate de animais mais jovens e o uso de genética avançada, estão otimizando a produtividade. Atualmente, até mesmo fêmeas, antes não aproveitadas, são destinadas ao abate, mantendo os padrões de qualidade da carne macho. O mercado interno também se mostra promissor. As festas de fim de ano, combinadas com a injeção do 13º salário, estão estimulando o consumo. A procura por carne no Brasil tem crescido, o que faz com que o setor mantenha equilíbrio entre exportações e demanda interna. Não vai faltar carne para o mercado interno, né? Os animais, a produção no Brasil está muito atendendo, melhorou a produtividade, os animais estão sendo abatidos com menor tempo de idade, pesando mais também, então isso produz uma carne de melhor qualidade também, para atender também a demanda do mercado interno. As projeções para os próximos anos apontam para uma produção estável, mesmo com a oscilação do preço da carne, uma característica natural da cadeia produtiva. A expectativa é de que o Brasil siga como um dos principais exportadores mundiais, aproveitando o câmbio favorável e o crescente interesse do mercado internacional. A gente vai ter a nossa carne mais demandada e um mercado doméstico que realmente vai bem.
A população está endividada, mas com uma renda real maior, então está mais comprador. Então o mercado não deve ter preços mais baixos nos próximos 2 anos. A soja e o milho vivem situações diferentes neste momento. Pesquisas do CPEA demonstram que na última semana os preços da soja foram sustentados em um ambiente de valorização do dólar. Isso porque os produtores ficaram mais otimistas para as vendas do grão em 2025, mesmo diante de possível safra recorde no país. Em novembro, indicadores registravam média de R$ 140,46 para a saca de 60 quilos no Paraná, a maior deste ano. A valorização do dólar tende a encarecer os insumos importados e, consequentemente, elevar os custos da produção da soja, especialmente das lavouras da segunda safra. Por outro lado, o câmbio alto favorece a receita obtida em reais por produtos exportados e eleva a paridade de exportação. Já as cotações domésticas do milho seguem enfraquecidas. Números do CPEA mostram que os preços do grão perderam a força na última semana. Além da retração de consumidores, atentos aos impactos do clima no setor, pesquisadores do CPEA explicam que a queda nas cotações futuras e externas reforçam a pressão sobre os valores domésticos. As condições climáticas favoráveis resultaram em avanço nas semeaduras de milho e de soja na safra verão, minimizando os temores de que o cultivo da segunda safra poderia ser realizado em 2025 em período fora da janela ideal. Além disso, as chuvas vêm beneficiando o desenvolvimento da safra de verão, que já está cultivada. E para você que é empresário, preste atenção nesse recado. Quer fazer sua marca brilhar? A ID3 Blinds tem o que você precisa. Com mais de 4.000 itens disponíveis, temos tudo para impulsionar sua empresa com brindes personalizados e de qualidade. Seja com a sua logo, uma frase especial ou aquela ideia única que você tem em mente, nós cuidamos de cada detalhe. Nossa tecnologia de ponta e uma equipe super expert garantem que seus produtos sejam incríveis e prontos para impressionar. Tem algo especial em mente? A gente adora desafios e transforma sua ideia em realidade. Converse com nossos consultores e veja como podemos fazer sua marca se destacar de verdade. ID3 Brindes. Personalize, fidelize e impressione. Os rios da região norte ainda não voltaram aos níveis normais, apesar das recentes chuvas. Isso tem prejudicado produtores rurais e pescadores. Mesmo com a chegada do inverno amazônico, período com intensas chuvas, a seca na região norte ainda não acabou. O Rio Madeira atingiu níveis alarmantes, muito abaixo do normal. Apesar do volume de chuva registrado ter sido acima do esperado para o mês de novembro, aqui no Acre, o nível dos rios tem subido gradativamente. Isso porque o excesso de água das chuvas é absorvido rapidamente pelo solo, uma consequência do período de extrema seca. De acordo com a Defesa Civil, houve melhora na navegação. A seca gerou impactos na economia e no abastecimento de água. Nós temos uma operação estiagem, onde nós abastecemos diversas comunidades de Rio Branco e também isso que é feito em Rio Branco se reflete em outros municípios, onde nós ainda vamos permanecer com a operação estiagem, que é abastecimento de água potável para comunidades rurais, até o dia 6 de dezembro. 40% da produção rural na capital Rio Branco foi prejudicada. O sol castigou muito. Aí agora veio a chuva, que veio muito forte. Então aí a gente teve prejuízo nas primeiras chuvas. Aí plantamos de novo e estamos aí para ver o resultado desse outro plantio. De acordo com o Sistema de Alerta de Eventos Críticos, as bacias do Amazonas e do Rio Xingu ainda estão em condições de seca extrema. O Rio Negro apresenta níveis dentro da faixa da normalidade para o período. Outro fator preocupante é a mortandade de peixes, resultado do desequilíbrio ambiental provocado pelas emergências climáticas. A nossa equipe de monitoramento da qualidade de água trouxe os equipamentos para cá e a gente conseguiu identificar que a gente está com uma temperatura super elevada da água, que prejudica a qualidade de vida aquática e também que não tem oxigênio. Com a pesca comprometida, muitas famílias precisam de ajuda. Aqui especificamente
para essa comunidade de 71 famílias do Igarapé do Costa, o Estado vai fornecer, através da Defesa Civil, cestas de alimento e água enquanto perdurar esta situação aqui nesta comunidade do Igarapé do Costa. Fim de ano e elas têm destaque garantido na ceia de muitas famílias. Estou falando das frutas. Além disso, as exportações registraram um bom aumento em valor de janeiro a setembro. Só que o volume exportado de algumas frutas teve uma leve queda por causa do clima, como o excesso de chuva nas regiões produtoras. Quem chega para dar um panorama para a gente é o Eduardo Brandão, que é diretor executivo da Abra Frutas. Bom dia, Eduardo. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia a vocês, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês falando de um assunto tão legal que é frutas. E que a gente adora, viu? Agora, Eduardo, sobre essa questão climática, só para deixar claro aqui, foi a chuva do primeiro semestre que impactou na produção, né? Perfeitamente, sobretudo no Vale do São Francisco, que é o maior polo de produção de frutas do Brasil, de onde saem quase que 100% da manga e uva produzida e exportada pelo Brasil. Houve um problema climático e nesse problema climático a gente teve um decréscimo que nos fez não crescer também no volume exportado. Agora, em relação a esse volume, acho que vale a gente reforçar que existe ainda assim uma importância muito grande, porque é justamente a exportação que garante a rentabilidade para o produtor, não é? Perfeito. O produtor, a gente tem pregado muito aos produtores que façam mercado interno e exportação como uma alternativa para que ele possa variar um pouco mais ou um pouco menos quando tiver. Agora, por exemplo, com o dólar valorizado, está muito vantajoso exportar, mas existem momentos que não é tão vantajoso assim, então a gente orienta sempre a todos os produtores de frutas do Brasil que busquem exportação como uma forma de apoiá-los também na venda para o mercado interno. Quase que 100% deles não só exportam ou não só botam no mercado interno. Fazem esse mix, o que é muito saudável e muito interessante para o produtor, quando se fala em renda. Eduardo, de janeiro a setembro, o valor das exportações das frutas brasileiras ultrapassou os 8%, isso devido, claro, ao câmbio. Mas um destaque que eu acho muito importante a gente trazer aqui é em relação à manga, né? Perfeito. O valor, na verdade, ultrapassou 8,39, mais ou menos. É um valor significativo quando a gente fala no volume, né, exportado. Para a fruticultura é importante, a manga teve um desempenho significativo. A manga hoje é a fruta mais exportada pelo Brasil e também que demanda um valor maior. É uma manga apreciada, a manga brasileira apreciada em todo o mundo, mas uma parte importante para dizer que, além dessa questão do câmbio, houve também a questão da abertura de mercado. Nunca se abriu tanto mercado em parceria público-privada, né? Para frutas do governo como nesses últimos 2 anos. Então, a gente teve importantes mercados abertos nesse período que ajudaram também a esse valor subir, ladeado também com a questão do maior consumo no mercado externo. O volume de consumo per capita teve um crescimento que ajudou também nesse nosso desempenho positivo nesse janeiro a setembro de 2024. Pois é, em relação ao valor, né, o aumento é de mais de 46% para a manga, então muito expressivo mesmo. Eduardo, já que você mencionou a questão de abertura de mercados, quais você destaca para a gente? Nós tivemos agora, recentemente, a nossa menina dos olhos de ouro, que era a China. Abrimos a uva para a China agora, na última reunião aqui que o Xi Jinping teve aqui na reunião do G20, ele nos deu essa grata satisfação de assinar esse protocolo. Estamos agora organizando os produtores para exportação, mas tivemos outros avanços e outros ganhos importantes, tanto na Ásia como aqui nas Américas também. Abrimos frutas como a manga para a Coreia do Sul, estamos abrindo a uva para a Coreia do Sul, tivemos o avocado para o Chile, tivemos o limão e o avocado para a Índia. Então, foi uma quantidade grande de mercado que vai nos dar um punch em 2025 para adiante para a gente aumentar esses valores e os volumes exportados. Porque quanto mais mercado, com mais opção para escoar, melhor para ele. Então, o que nós estamos buscando agora? Bom, já que você citou a China, então vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre essa questão de uvas frescas, porque esse acordo, obviamente, que foi oficializado, ele veio de muita conversa, de muito trabalho bilateral, né?
Perfeito. As negociações duraram em torno de 5 e 6 anos. Para nós é pouco isso, basta dizer que em 2018, 2019, nós abrimos o melão para a China também, e as negociações se estenderam por 8 anos. Então, essas questões são colocadas, né? Muita discussão fitossanitária, sobretudo. A China é o maior produtor de frutas do mundo, o Brasil é o terceiro, a China é o primeiro. Então, eles têm muita preocupação com as questões fitossanitárias, e isso demanda uma discussão entre as partes muito grande. Então, o MAPA, com a Abrafrutas, o Ministério das Relações Exteriores, junto com as suas contrapartes chinesas, conversaram durante longos tempos, trocaram informações e até que culminou nessa abertura de mercado. Não é uma coisa fácil, mas a gente conseguiu porque a fruta brasileira tem qualidade e tem condições de abastecer o mercado chinês, dando a ele a garantia fitossanitárias que eles necessitam. Eduardo, não é uma negociação fácil, porque a gente está falando de um gigante, né? A China é o principal parceiro comercial aqui do Brasil. Porém, pela potência que é, né, pelo grande mercado que representa, obviamente o setor fica otimista, né? Muito otimista. Basta dizer que o consumo da China é um consumo grande de frutas. Eles gostam muito das frutas brasileiras. A Abrafrutas já tem algum tempo feito algumas ações na China para prospectar esse mercado, sobretudo já com o melão, que é a única fruta até então aberta, agora a China. Estamos partindo agora também para o avocado e para o limão, ou seja, a gente está buscando diversificar a nossa pauta de exportação, focando a Ásia, sobretudo China, Índia e Coreia do Sul, onde a gente tem uma grande apreciação da fruta brasileira. Então, para o produtor de uva especificamente, foi uma grande conquista, e agora cabe a nós, como entidade representativa do setor, orientá-los de como fazer em relação à inteligência de mercado, quais são as janelas de exportação, como é que esse produto é apresentado nas rondas dos mercados chineses, e orientá-los, porque na China, basta dizer que tudo é sujo, ou seja, tudo que eles compram é muito. A gente agora, por exemplo, busca na China um mercado de nicho, só que o nicho deles é uma coisa absurda. Então, a gente tem muito boas perspectivas para conseguir envio de uva agora para a China e conseguindo melhorar muito a remuneração aos produtores de uva do Brasil. Pois é, eu acho legal a gente trazer também aqui um ponto que houve visitas, né, por parte de compradores chineses nas fazendas brasileiras, né? Perfeito. Ainda esse ano, no início do ano, eles vieram aqui no Brasil para olhar a área de produção. Nós os levamos para o São Francisco, onde eu falei, onde sai 97% mais ou menos da uva que é exportada pelo Brasil. Eles passaram alguns dias no São Francisco, com uma visita guiada, organizada por nós, da Abrafrutas, juntamente com os produtores, e viram toda a nossa produção, como se produz, o nosso manejo pós-colheita, o packing house, então tudo que eles quiseram entender como funcionava. Tiveram aqui e depois dessa visita é que a coisa fluiu com mais rapidez, porque eles viram que a produção de frutas no Brasil é uma produção séria, a produção de uva especificamente, que era o caso que eles vieram ver no Vale do São Francisco, é conduzida com uma organização muito fina, um ajuste muito fino. Nós somos certificados por todas as maiores certificadoras do mundo, né, que nos garantem certificação de qualidade, de manejo do meio ambiente, com nossos trabalhadores. Então, eles saíram daqui rápido. E após essa visita, a coisa andou mais rápido e nós conseguimos, finalmente, agora em novembro, assinar esse protocolo que nos permite exportar uvas para a China a partir já de 2025. Bom demais. Agora, Eduardo, em relação aos citros, por exemplo, o limão e a lima, a gente também tem bom resultado. Tem, é uma fruta da pauta de exportação do Brasil, ela está entre as 5, né, o top 5 da gente, mas é uma fruta que vem que vem tendo problemas. A grande maioria da uva, do limão exportado pelo Brasil tem como destino a Europa. E a Europa cada vez mais tem feito restrições fitossanitárias muito fortes ao nosso limão, causando problemas, buscando evitar que essa fruta entre, também por concorrência da Espanha, por exemplo, que é um grande concorrente nosso na área de citros. Por esse motivo, a Abrafrutas tem feito com os produtores de limão uma diversificação de mercados. Aí abrimos a Índia, abrimos o Peru, abrimos a Índia, abrimos o Chile, e aí o produtor está tendo opções de exportar. Mas é uma fruta na pauta de exportação extremamente importante para nós hoje basta dizer que no ano passado
nós exportamos em 2023 algo em torno de 180 milhões de dólares só de lima ácida, só de limão Tahiti. Então é uma fruta que tem que ser vista, é uma fruta do top 5, como eu disse, e a gente tem feito tudo juntamente com os produtores para atender as exigências do mercado externo, abrir novos mercados e aumentar o volume e o valor das exportações. O volume já cresceu mais de 9%, é um crescimento expressivo, né? Em relação ao ano passado, que foi um ano... Ano passado nós batemos todos os recordes. Ano passado nós exportamos 1,3 bilhões de dólares em frutas, um crescimento de mais de 25%. Então a gente foi um ano bastante interessante para a gente. A gente está buscando agora continuar com essa toada de crescimento. Como você disse no início, o 3,3% de volume reduzido, a gente acredita que a gente vai reverter isso, por conta de que, historicamente, o quarto trimestre de cada ano, outubro, novembro e dezembro, é onde a gente tem um boom de exportação, porque está nas safras das principais frutas exportadas pelo Brasil. Então, a gente acredita, eu, por exemplo, junto com a Abrafrutas, com o nosso serviço de inteligência, temos a esperança de que a gente consiga, no mínimo, igualar ao ano passado, 1,3 bi de dólar exportado, e com a esperança maior, talvez a gente crescer aí algo em torno de 3% a 5%, que ainda existe essa esperança e nós estamos torcendo por isso. E para o melão, hein? Volta a falar um pouquinho dele, porque a gente pode crescer mais do que quase 13%, que já é o resultado de janeiro a setembro deste ano? Isso, o melão é uma fruta que ela começou a ser produzida no Brasil com foco na exportação, né? Então ela tem uma restrição de lugar onde ela é cultivada, geralmente no Nordeste do Brasil, no Vale do São Francisco, mas muito fortemente ali no Rio Grande do Norte, Ceará, e é uma fruta da nossa pauta de exportação muito importante. Ela está sempre entre a primeira e a segunda, revezando com a manga, porque o volume é muito grande. Então, grandes fazendas de melão. A gente tem, por exemplo, um dos nossos associados que sozinho exporta mais de 400 containers por semana no pico da safra. Então, é realmente um volume muito grande. Houve um crescimento. A tecnologia tem feito com que a fruta brasileira, o melão especificamente, tenha melhorado de qualidade, melhorado de sabor, e essa tecnologia embarcada, né, essa inovação trazida na questão do cultivo e da produção e do pós-colheita tem feito com que esse consumo aumente lá no mercado externo. E o consumo aumentando, a gente tem reflexo, por exemplo, do crescimento agora e o crescimento que a gente espera para o próximo ano. É uma fruta bastante apreciada, né, sobretudo na Europa, mas a gente tem também um mercado forte do melão brasileiro para os Estados Unidos, que é quem responde hoje por aproximadamente 12% de toda a exportação que o Brasil faz de todas as frutas. E o melão é que puxa esse número para cima, porque é muito apreciado nos Estados Unidos da América. Eduardo, e aqui no mercado interno, essa é uma época que o brasileiro costuma consumir ainda mais fruta, principalmente nas festas, né? Perfeito. Historicamente também, final de ano, no Natal, a gente tem um aumento do consumo. A busca desse consumo, a busca dessas frutas para a ceia de Natal é muito grande. Existem algumas frutas que são mais buscadas, mais procuradas do que outras. Mas, de uma forma geral, a gente tem um aumento significativo do consumo nesses 3 últimos meses, sobretudo em novembro e dezembro. E janeiro também, por conta do Réveillon. Então, depois que a pandemia passou, basta dizer a vocês que a questão da fruta ficou muito arraigada no gosto brasileiro, como a gente conversou anteriormente. Por exemplo, todo mundo está associando fruta bem-estar à saudabilidade. Então, isso tem feito com que a gente pegue a carona de uma coisa ruim que foi a pandemia e deixou um legado importante para a fruticultura brasileira. De lá para cá, o consumo tem crescido, mesmo tímido, mas tem crescido. E a gente tem buscado, juntamente com o governo, buscar ferramentas para que esse consumo cresça. Porque a gente entende, inclusive, por pesquisas feitas, de que a cada percentual de crescimento no consumo de frutas pelo brasileiro, há uma contraparte positiva na busca desse brasileiro, dessa população, por serviços do SUS, por exemplo. Ou seja, fruta é saúde, fruta melhora o seu bem-estar, fruta lhe dá uma saúde melhor. E com isso a gente tem buscado convencer o governo de que essa importante, que o governo nos apoie nessa promoção do consumo para crescer. Hoje o consumo per capita do Brasil está em torno de 60 a 65 quilos de fruta ano. A gente quer aumentar isso, porque a Organização Mundial de Saúde recomenda 140. A gente está muito longe do que é necessário e a gente está buscando mostrar ao consumidor brasileiro que a brasileira tem qualidade, que ele deve consumir mais, inclusive para a sua saúde.
E a toada tem sido isso. Então, o mercado interno para a gente é muito importante. O Brasil exporta muito pouco, apesar de produzirmos mais de 44 milhões de toneladas de frutas no ano passado. A gente só exportou 2,5%, 2,8% desse total. Grande parte da fruta produzida fica no mercado interno, então a gente tem que valorizar o nosso consumidor interno, entregando qualidade, e nessa forma a gente quer crescer esse consumo para todo mundo ficar bem. E a gente vai seguir acompanhando. Eduardo, muito obrigada, foi muito legal te ouvir, importante para a gente. Um bom dia para você, estamos sempre de portas abertas para Abra Frutas. Um prazer estar aqui com vocês, chame sempre que necessário. É importante a gente dizer da importância e da pujança da fruta brasileira, que tem crescido a passos largos desde 2014, chegando onde chegou. Muito obrigado pelo convite. Obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.